Fone. Agora sim. Fala galera, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso canal, que se chama Pode Casal. Meu nome é Arthur Andrade, para quem não me conhece, quiser me conhecer lá no meu Instagram, @Arthur Andrade, eu falo sobre investimentos lá, e esse podcast é apresentado também pela minha esposa, digníssima, linda e maravilhosa aqui, Tayane Lotti. Tudo bem com você? Tudo bem? Hoje, Oi, gente. Hoje a gente vai entrevistar um cara que é empreendedor, biólogo, ativista, o cara é sócio ambiental e ele é cantor e compositor, tocador de berimbau, o cara é tudo. Meu Deus do céu, gente. É multifunção. O nosso convidado de hoje é o Danilo, seja muito bem-vindo, Danilo. É um prazer estar aqui conversando com você e fico grato de você ter aceitado essa proposta aqui, essa dinâmica aqui com a gente. Que isso, gente? O que a gente não faz por R$500 pra ganhar R$500 numa noite assim? É bom demais, né, gente? Ó, os caras estão pagando Bater papo R$500 furado. pra bater um papo. Vocês estão sabendo disso, cara? Os caras estão muito bons. Ele tá, Gente, pode mandar o nome de vocês aí nessa. ele tá ajudando a pagar as dívidas aqui. Ai, Deus. Ô Danilo, conta um pouco pra gente aí. Eu vi aqui que, eu conversando com você e tal, você falou que era ativista. E eu fiquei muito curioso sobre como que você chegou nisso, como que você... eu quero ser isso porque eu quero defender tal coisa, assim, assado. Foi estrutural, tipo, você fez a faculdade, depois você falou, pô, velho, eu tenho que lutar por isso, assim, assado, ou você começou do nada? Como que foi essa história aí? Cara, foi... Eu caí de paraquedas na biologia, assim, sabe? Sem gostar? Não sem gostar, assim. Você gosta, sem né? saber... sem saber o que queria realmente, sabe? No ensino médio, assim, eu via meus colegas de turma. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Eu olhava, meu Deus do céu, meu. Eu quero ser o quê? O que tá acontecendo comigo que eu não sei o que eu quero, né? Eu não conseguia me identificar como essa galera conseguia, assim, de uma forma tão fácil. Eu falei, mas como é que os caras querem ser advogado, sendo que, sei lá, meu... Nem conhece, mais ou menos, né? Eu tenho 18 anos, eu não sei nada da vida ainda, sabe? Então, fui meio que nos processos, assim. Saí da escola, aí fui estudar, e o processo de estudo também foi bem bacana, porque eu cheguei num momento da vida que eu tava assim, jovem, tipo, não querendo fazer nada. Aí meu pai e a mãe falaram assim, ó, cara, você precisa dar um rumo da sua vida aí, bicho. E aí, você vai ficar em casa agora só, jogando videogame? O que vai acontecer? Vamos fazer biologia. Não, e o pai e minha mãe foi espetacular no modelo de estudo, de como se interessar por estudo. Fizeram, sabe o quê, cara? Falaram, ó, arrumei um emprego pra você lá no Servilar, no mercado. Uhum. Imagine eu com essa estrutura aqui, carregando fardo de arroz. Foda. Ele sabe. Não, mas tipo assim, isso é lá atrás. Hoje você tem mais um maquinário, já ajuda, um né? pouquinho. Por exemplo, meu primeiro serviço foi na Coscal. E eu entrei lá descarregando caminhão. E era muito difícil, por exemplo, tinha caminhão que às vezes chegava lá e a gente tinha que descarregar caminhão de cano. Hoje já não é mais isso, hoje é empilhadeira e tal, tem toda uma estrutura aí em volta de descarregar vaso, E você piso. era magrelinho também, né, meu E eu bem? era magrelinho. A estrutura não E parece que inverteu, porque parecia que eu tinha mais força antigamente. Agora parece que eu não tenho mais. Mas continua aí. E foi assim, cara. Aí eu trabalhei uma semana no Servilar. Eu lembro que eu derrubei um pacote de arroz assim gigantesco, quase sem força, tá? Eu não tinha força pra carregar esse trem, entendeu? E como ele falou, era no braço mesmo. Chegava em casa morto, eu falei, pai, mãe, eu vou estudar. Relaxa, deixa comigo. Pode ficar de boa, vou estudar. E O método, né? Infalível. Mas você sempre foi bom aluno? Cara, mediano, assim. Nunca... Eu sempre fui do mediano mais pra baixo. Não, eu era mediano, eu era muito cagão, assim, sabe? Eu tinha medo de fazer as coisas. De matar a aula. De ser desafiado, você também... Então eu não tinha... Era meio mediano, assim. Não era um aluno excelente, mas também lutava pra no final do ano ali pra passar, sabe? Na recuperação. Na recuperação. Deus ajuda. E foi assim, cara, que eu peguei e despertei um pouco. No ensino médio, assim, eu vejo que... Eu acho que o ensino nosso brasileiro, ele tem algumas deficiências muito grandes, assim, que a gente não consegue aplicar aquilo Várias, né? A gente estuda, né? E eu não consegui despertar pro estudo, eu não conseguia saber o pra que a gente estava estudando, o porquê, as razões daquilo. E como eu não tinha aquilo que os meus colegas tinham, eu quero ser advogado, eu quero ser... Né? A única coisa que eu me interessava muito era a música, né?
Então eu acabei deixando um pouco de lado. E entrei na face média, assim, escolhendo a dedo, cara. Eu fui, na época, eu peguei a lista de vestibular assim, aí tinha enfermagem, biologia, acho que educação física. Eu falei, cara, enfermagem, nem a pau, não cuido nem de mim. Educação física, ficar correndo o dia inteiro, para, mano. Aí eu lembro que gostei um pouquinho da biologia, assim, e falei, vou nela. E passei até bem. E, cara, eu acho que A concorrência era você e você? Não, pior que tinha bastante brincando. na época, porque na época só tinha Mas 3 sim, cursos. e era só face média, É, né? e Sim, o vai- eu lembro. Pra fazer biologia, os caras já faziam um pacotinho de... Ó, vai fazer biologia? Toma aqui um pacotinho de maconha. Não E tinha. Era sexta, e eu lembro assim que era 3 cursos e o pessoal utilizava muito a biologia como ponte para medicina, por exemplo, para matar algumas disciplinas e tal. E eu passei, cara, e a minha sorte, cara, que eu tive alguns professores que foram assim brilhantes assim. Na primeira semana de aula, Arthur, parecia que eu sabia o que eu tinha me encontrado, sabia para que eu tinha nascido, sabe? Ah, que massa. E aí a importância do papel do professor também, que ele consegue despertar isso na gente, né? Saber, ó, Sim, você pode estudar algo e você pode fazer algo com aquilo, né? sim. E eu não tinha uma causa antes de entrar na faculdade, né? Eu costumo dizer hoje que eu acho que a gente precisa saber as nossas causas antes de entrar na faculdade, porque a gente já vai mais focado. Poxa, eu quero desenvolver ou solucionar tal problema, então eu já vou para tal linha. Hoje os jovens fazem ao contrário, eles descobrem a causa quando descobrem, Pra depois Durante a- resolver, né? para depois resolver. Mas foi na faculdade, cara, que eu comecei a me interessar, que eu comecei a me identificar com o nosso estado, com a nossa região. Eu sou nascido em São Paulo, né? Então eu vim de Osasco, apesar de ter vindo pra cá muito cedo, com Bairro 4 Nobre anos. lá, né? Bairro Nobre, né? Eu sou gente boa, tá, gente? Eles ainda estão com os celulares dele, tá? E corintiano ainda, tá, mano? Raiz, viu? Ai, Se, ti- Tem que revistar ele quando ele foi embora. se não tivesse vindo pra Rondônia, certeza que estaria na Gaviões da Fiel, com camisetinha regata e Ai, tal. meu Deus, Rondônia te salvou. Me salvou. Ei, mas você foi pra um lado da biologia mais... Como que eu posso dizer? Mais florestal? Porque o biólogo também pode ir pra área clínica, né? Tipo, fazer... Acho que não. Não, tem sim. Tipo, tem o biólogo que... Ah, não, eu tô confundindo com bioquímica. Ah, não, é verdade. O biólogo é só o maconheiro mesmo. Nada a ver. Além de maconha também, ele também atua, cara, na área clínica. A biologia, ele tem um leque muito grande de disciplinas, realmente. Eu não me considero um cara especialista, por exemplo, em animais, apesar de eu ter especialização em zoologia, mas eu fui muito pro lado humano da biologia, assim, porque eu comecei a entender que são os humanos, são os seres humanos que conseguem promover ações que podem mudar alguma coisa. Por mais que a gente goste dos animais, né, igual a Melissa rodando sim. aqui e ame esses animais, se a gente não educar, por exemplo, o seu vizinho para que ele goste de um animal também, pô, do lado ali o cara pode chegar e ver a Melissa e dar um chute entendeu? Sim. Por conta da educação, né? É. Então eu fui mais para esse lado mesmo, entendendo a importância da biologia nesse processo, entendeu? Então eu atuo como analista em sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, mais corporativista real mesmo, né? Então, já focando pro podcast de vocês, eu tenho uma deficiência muito grande com números, né? Então, por conta disso, também fiz uma outra graduação, mas somente um semestre de engenharia de produção. É. Porque eu falei, meu Deus Eu do céu. sou formado em engenharia ambiental. Inclusive, tipo, tem muito serviço que vocês fazem, que na verdade que a gente faz, e vocês vai lá e copia. Por exemplo, o PCA, que é o plano de controle ambiental, o biólogo faz, Que abrangeu para várias profissões. o possíveis, né? gestor, Sim. o engenheiro. Na verdade, quando eu entrei para engenharia ambiental, eu pensava que ia ser mais ou menos a estrutura de biologia, né? Mas não é nada a ver isso aí. Depois do que realmente o que você conhece o curso, se trata do que você vai trabalhar, tem nada a ver com engenharia ambiental vai cuidar de mato, floresta, não tem nada a ver disso. Você vai entrar numa indústria, vai resolver o problema lá, químico da indústria, por exemplo, a indústria de cerveja. Os caras, para produzir a cerveja, eles gastam muita água e sobra muito resíduo. E geralmente eles jogam isso no próprio rio. E o que eles jogam tem que estar mais aceitável, né, para entrar. Então, eu consegui entender engenharia ambiental para diferenciar de biologia depois do 5º período para frente. Só que aí também já desgostei. Porque eu já vi que tinha que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, porque a gente entra e fala assim, pô, nós vamos ganhar, sair daqui, ó, primeiro período, vou abrir meu escritório, vou ganhar 10 mil reais, vou comprar minha Hilux, vou comprar não sei o quê, porra nenhuma. Você
tem muita concorrência, igual eu falei, biólogo, gestor, um monte de gente faz o mesmo serviço e as pessoas não levam competência ou Sim. estrutura, nada, só visa preço, né? Então, tipo, eu achei isso muito... Até por isso que eu desisti da profissão. Desmotivador, né? É, desmotivador. E sem contar também o processo que o país vive, né? Que diminuiu Sim. um pouco o investimento em infraestrutura, isso deu uma... Eu lembro, Principalmente da área tecnológica, Sim. de engenharia. Nossa, não tem nada. eu lembro de quando eu me formei ali, 2010, 2009, eu lembro de amigos meus engenheiros que o pessoal, tipo, Odebrecht, empresa multinacional, eles chegavam concorrendo, oferecendo quem pagava mais. Entendeu? Sim. Então era uma época que tinha muito investimento em infraestrutura realmente que alavancou um pouco as obras, e obra precisa de engenheiro, precisa de biólogo, precisa, né, de todos Sim. os setores ali, e acaba que vai caindo mesmo, cara. Aí o pessoal vai se prostituindo, porque, pô, ninguém quer passar fome. Então, se você oferece por 500, o outro vai oferecer por 400 Sim. para conseguir ter 400 pelo menos, né? E acaba... Mas é que é o foda. Às vezes, quando eu trabalhava, eu via assim, cobrava R$1.000 pra fazer um PCA. Aí o cara lá cobrava 500. Só que eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha o CREA. Então eu tinha que pagar pra alguém, Alguém fazer. assinar. Então pra mim já ficava inviável cobrar menos que R$1.000. Porque o cara assinava lá e ele pegava os quinhentão, fazia um Ctrl-V e Ctrl-C. E quando a gente tá na faculdade, a gente não quer fazer Ctrl-V e Ctrl-C. Quer ir lá, estudar o processo, fazer um mecanismo todo para aquela empresa. E o empreendedor que está contratando você, ele também não quer saber disso. Ele só quer saber da licença lá e pronto, acabou. E os caras que analisam lá o projeto também estão nem aí. nem aí, né? Então são tudo, velho, tá tudo frouxo. Eu acho que falta mais um pouco de disciplina da área pública para poder diferenciar isso, porque hoje os projetos chegam lá, os caras nem conferem. Eu fiz estágio lá na SEMA. Os caras nem conferem, só olha meio por cima. Assim, eu acho que eu tô falando 3, 4 anos atrás, não sei como é que tá hoje, né? Mas os caras nem conferem, só já passa o projeto, pagou a taxa tá paga, aí então beleza, então libera. A área ambiental, cara, ela tem muita defasagem, né? De profissional, de mão de obra. E acaba acumulando muito serviço, realmente. E era uma área para ser próspera, né? E não é. Mas é porque não é prioridade, né? Agora, o que é próspero é o marketing digital. Que o marketing digital você consegue escalar muito e ganhar muito dinheiro. Mas por engenharia ambiental, que é para resolver problema, você não consegue ganhar dinheiro. Só consegue ganhar dinheiro quem tem indicação, influência, quem tem perto de pessoas que tem o tal do QI, né? Na nossa profissão, eu acho que em todas as técnicas, né? Tem muito disso, não só na engenharia, tem tudo, né? Enfermagem, Sim, tem. tudo tem o QI. Quanto menor a cidade, mais tem a influência do QI. E como é que você entrou no ativismo aí? Depois você fez biologia, aí você falou, pô, eu vou lutar por essa causa. E como que é ser ativista? Porque a gente só conhece, eu particularmente só conheço aqueles ativistas de internet, aqueles loucos lá. Você é um ativista louco? Tá botando fogo nas casas. Eu não sou, cara, esses eco-chatos, assim, que o pessoal chama, né? Mas quase já fui, assim, entendeu? No começo. Porque a gente precisa entender. A gente vai entendendo um pouco do processo, principalmente no nosso estado, assim. A gente tem que entender que tem uma questão cultural muito forte de como que é essa parte ambiental. Primeiro, eu me interessar por isso, cara, é uma coisa de identidade, realmente. Você amar o seu lugar, cara. Eu amo esse lugar. Tipo, eu amo Rondônia, assim, de um jeito... Você gosta mesmo, hein? Cara, eu gosto demais, Gosto cara, também. porque assim... Dá pra ver. Tudo que eu faço, ou tudo que eu fiz, assim, com bioarte, por exemplo, não é porque eu canto bem, porque eu não canto bem. Não é porque eu sou bonito, cara, porque eu não sou também, entendeu? Não é questão de talento, cara. Tudo que eu recebi em troca do Mas talento bioarte... você tem, pô. Eu dou É por risada porque eu conta- lembro dele na igreja. Gente, eu lembro do Danilo na igreja. O projeto BioArt, na época que eu tava no 3º ano, ele tinha um projeto que ele cantava. E ele fala isso desde a época da igreja. Não é, cara. É engraçado. Se existe algo que me alavancou, assim, me prospectou pro Brasil, assim, o que eu posso dizer, que hoje a gente é referência na Amazônia, mano. É a Amazônia, entendeu? Porque, assim, o mundo inteiro, cara, tá de olhos voltados pra cá. É verdade. Gente, eu dou entrevista, às vezes, assim, quando eu saio daqui e eu vou falar, cara, que eu sou de Rondônia, claro, tem os caras que falam, mas lá tem onça, não sei o quê. Sim. Mas Vocês andam de cipó? mas todo mundo tem uma curiosidade enorme sobre Vocês ligam através de uma mandioca? Sim, é desse jeito, mas todo mundo tem muita curiosidade, cara, sobre essa região, sobre como que é, sobre os costumes, cara, as lendas, entendeu? E quando a gente fala que é daqui, realmente, assim,
por mais que tenha essas questões, tem uma valorização, assim, entendeu? Tipo, e isso é uma coisa que me move bastante, porque enquanto a galera de fora, de outros estados, né, de outros países, eles veem aqui com outros olhos, a galera daqui, tipo, mano, eu moro lá em Rondônia, eu moro lá em Cacoal, tipo... eu sou assim. E às vezes, cara, isso me... Você já foi no Paraná ali? Já fui, Nossa, já morei. eu acho muito Maringá, bonito o Paraná, velho. Eu olho pro Paraná e fico, meu Deus, que desgrama eu tô fazendo aqui. Mas é isso aí mesmo, você ama o ecossistema que envolve a parte biológica aí, igual a Amazônia, velho. O cara que reconhece o que a Amazônia é e realmente igual você luta por isso, o cara se apaixona mesmo, velho. Cara, aqui tem coisas, Arthur, que só tem aqui, no mundo inteiro, entendeu? O quê? Animais, água, flora, o maior rio tá aqui, Mas você fala cultura. Rondônia ou região norte? Rondônia, Norte. a região nós aqui, norte. né? Tudo, tem muita coisa aqui. Uma sim. coisa louca que tem aqui que eu vi, assim, eu ando bastante, assim, e a gente vai vendo umas coisas malucas. Eu fui dar palestra uma vez em Alta Floresta e eu dei palestra para 5 etnias de indígenas diferentes. Essas 5 etnias, seria como se fosse famílias diferentes. Por exemplo, Paiter Suruí é uma etnia, Cinta Larga é uma etnia diferente. Então, essas 5 etnias moravam na mesma reserva. Essas 5 etnias, cada uma falava uma língua. Essas 5 etnias, cada jovem, cada habitante lá falavam as outras 4 línguas. Então, uma pessoa em um pequeno... por metro quadrado pequeno, ali, né? o cara falava, 5 línguas tradicionais, mais o português. Cara, isso é louco demais, Sim, velho. Entendeu? uma loucura. Enquanto a nossa juventude não sabe falar o português, tá querendo colocar a linguagem neutra. Pois é, cara. Você vê, assim, umas coisas, cara, que tem muita... muita identidade, cara. Sim, muita questão de raiz mesmo. O cara que mora na beira do rio e o cara só sabe pescar, velho. Se você Vive tirar daquilo, o cara... né? Se você tirar o cara dali, da beira do rio, Ele não sabe o que ele fazer. morre. Entendeu? Sim. Então, qual que é essa identidade? O que esse povo tem realmente, cara? E é o que tem aqui, cara, é coisa de louco, assim. Uma outra, eu trabalhava na usina em Porto Velho e a gente viajava... É Itaipu lá? Não, em Porto Velho Geral? tem a Giral e tem a Santo Antônio. Ah, Santo Antônio. E a gente trabalhava no Rio Madeira. Itaipu lá em Minas Gerais? Ai, Jesus. Paraná. Aí, Entendi. Paraná. Meu Deus. Fala todos os estados aqui. E lá, cara, andando a gente viajava num como é que é o nome do barco agora? Que é de 2 anos, uma chalana. E tal, dormia na chalana. E, cara, o povo de lá tinha medo de boto, cara. Entendeu? Medo. Sabe o que é medo? Tipo, de ver o boto, de entrar em pânico. Nataiane aqui, E filho. você vê... Provavelmente. Não chega perto do rio, não. Não chega? Não. E você vai conversar com o pessoal, mas você tem medo por quê? Não, porque o boto, ele quando dá meia-noite... A lenda, né? A sabe, lenda por do causa boto. de lenda, velho. Você vê, assim, umas Sim. coisas loucas que tem aqui, assim, que você vai estudando um pouco, assim, vai vendo as diversidades que tem aqui e como o nosso povo é único, como a nossa terra é única, assim, você vai se encantar. Não tem como não se encantar. Sim. Eu costumo dizer que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, talvez, para você, Arthur, falta conhecer um pouco mais. Não, Sim. exatamente o que você tá Né? falando. E eu tô refletindo sobre isso. Eu sou daqui, nasci aqui e não tenho a paixão que você tem. E não, Entendeu? não Porque pesca, não pesca. Eu não peço. Não pesco, não vou pro meio do mato. Eu sou Não tem extremamente aquelas urbana. princesas de Bela Hill. Chega Não, lá. mas toda- eu tô refletindo sobre o que você tá falando. Eu falei, poxa, talvez eu não conheça a própria história do meu estado, sabe? Tipo, assim, a ponto de chegar e fazer alguém se encantar por isso aqui, porque realmente é um estado muito massa. Cacoal é uma cidade muito boa de se morar, né? Mas a gente fica pensando só no ponto de vista tecnológico, de crescimento da cidade. A gente esquece desse ponto de vista ambiental, cultural, o Sim. que é a nossa raiz, né? Sim. Nossa raiz é indígena. Meu nome vem de um nome indígena. Olha aí. Meu nome Tai, não. a parte Tai é negócio de luz, não sei das contas. De indígena. Tainá, gente. Tainá é indígena lá do filme. Sim. E eu não sei, sabe? Eu não sei dizer pra alguém que vai conhecer Rondônia. Eu falo, não vem não. Não, Você entende? Então, assim, é uma reflexão que é válida, porque a gente mora aqui, é nosso, é uma cultura nossa, é rico, e a gente não tá propagando isso. Entendeu?
É isso que eu tô refletindo, você tá falando que eu tô não, pensando e tipo, sobre por isso. exemplo, eu não sei se você conhece lá o Fábio Baca, um pescador que tem lá em Porto Velho, tem canal no YouTube grande, o cara só pesca, o cara é apaixonado por Rondônia. E eu gosto de Rondônia, mas é que assim, eu sou o cara mais da cidade. Urbaniz... E É urbano. mais urbano. E a pessoa que geralmente gosta mais de Rondônia, ele não liga muito pro que tem na cidade. Ele gosta das coisas mais naturais, tipo comer um peixe lá na beira do rio, dormir numa rede, gosta mais de coisa mais simples. Sim. E eu não, infelizmente, Mas a eu gente acho que cresceu a gente não assim. foi ensinado assim A também. gente cresceu assim, vendo as coisas urbanas e não tal. é ensinado e também não significa que ser rondoniense não significa que a gente não pode ser tecnológico. Sim, não, sim. Entendeu? Mas a gente precisa, eu acho que quando eu nasci aqui, eu devia ter um negocinho assim dentro de mim, entendeu? Em relação ao natural e tudo. Eu não gosto de ir pro meio do mato, não gosto de dormir em lugar nenhum que tem mosquito, que não tem um ventilador, que não tem o barulho de um carro. Entende? O costume também. Sim. Mas aí o ativismo, ele entra, tipo, em proteção anti-queimadas, ou, tipo, se o cara chegar pra você e falar assim, cara, você é ativista, mas você protege o quê? Por exemplo, um cara que é vegano. Ele é ativista contra matar os bois, contra não sei o que lá, contra ter agrotóxico, entendeu? Você pega mais em que área? Ou você pega tudo? Você não tem uma área específica? Cara, a minha parte é socioambiental, assim. A gente vive, Arthur e Tayane, na região de maior conflito socioambiental do planeta. Se a gente for parar pra pensar, cara, o que é o garimpo do Cinta Larga, por exemplo? Cara, é muita pressão, pô. É muito conflito, entendeu? Questão de madeireira, agrária. Mano, quantas pessoas não morreram por causa de terra dentro de Rondônia? Muitas, entendeu? Quantos indígenas não morreram, quantas populações tradicionais não morreram, entendeu? E em cima disso também a gente consegue perceber que Rondônia está indo para um lado, assim, eu sou super a favor, cara, do desenvolvimento econômico, assim. A gente tem que se desenvolver realmente economicamente, mas a gente tem que pensar até onde a gente pode se desenvolver no processo. Será que vale tudo para o desenvolvimento econômico? Ou será que a gente não pode desenvolver economicamente pensando um pouco nos recursos naturais? Como, por exemplo, o estado de Rondônia agora, o estado de Rondônia não tem uma lei ainda, está se criando para pagar a outorga de água. Então, qualquer pessoa hoje ele pode retirar água do rio e usar para irrigação e tal. Isso é bom? Economicamente? Uma maravilha. Mas se a gente for parar para pensar que isso daqui a alguns anos vai refletir nessa gestão hídrica do Estado, cara, vai ser muito forte. Porque, por exemplo, imagine agora o Estado também está fazendo outra coisa, né? Doando muda para o café, para expandir a questão do café. Então, ó, planta café, irriga bastante, né? Mas Rondônia, o pessoal tem uma falsa sensação de que o estado é muito rico em água. Mas nós não somos. Nós somos ricos em água durante 6 meses. Os outros restantes de tempo, a gente tem uma reserva seca, ali, né? Pouca não é coisa. Não é que o todo. Machado baixa bem, né? Então imagine agora essas pessoas, esses produtores, utilizando essa água, utilizando irrigação a todo custo, sem pensar realmente em quais são as consequências disso. Cara, uma coisa louca que aconteceu, por exemplo, em Alta Floresta, eu fui uma vez em Alta Floresta, o pessoal estava tirando água do rio, fez uma irrigação, colocaram o esguiche assim. Durante 1 quilômetro onde era a propriedade do cara, o cara fez uma irrigação para jogar água na rua. Onde passava a estrada. Para baixar a poeira. Cara, em que lugar no mundo que isso acontece? Isso acontece aqui em Rondônia, entendeu? Não é uns absurdos, igual eu falei pra ti, não sou ecochato. Mas tem algumas coisas, você entende que aquela água ali volta pro lençol freático, né? Então, aquela água de irrigação tipo, o cara pegou a água do rio e tá jogando ali irrigando as verduras dele, consumo, aquilo volta, né? Sim, mas eu tô na questão de o cara utilizar a irrigação para tirar a poeira do outro lugar. Da água, entendeu? Tipo, tirar a poeira da estrada. Sim. Imagine se todo agricultor, né, inventasse de fazer aí nós temos, imagina, que loucura aqui. Então, existem algumas coisas tem que pensar no longo prazo, né? E às vezes nem é tão longo, né? Igual todo mundo pensa. Às vezes é um longo meio curto. Justamente, eu acho que Rondônia a gente tem que parar para pensar nesse momento. É um momento de discussão realmente
E eu vejo o ativismo, eu atuei bastante como ativista nesse negócio. Cara, será que... De conscientização, né? Assim, de conscientizar poxa, mesmo. questão de queimadas. O ano passado foi um absurdo em Cacoal, pô. Né? O que aconteceu no Morro da Embratel é um absurdo. Então, Esse ano também. Esse ano não, mas não foi tanto igual o do ano passado, né? Mas são coisas desse tipo, né? Desmatamento, distração realmente ilegal de madeira, né? Então, são coisas que a gente precisa muito, né? se atentar. Tem bastante, né? Então, são coisas que vão refletir no processo econômico. Por que a gente fala isso? Né? Porque a gente fala, o cara tá cobrando uma coisa porque ele é chato. Mas não, se a gente for parar pra pensar no Espigão do Oeste, pô. Vamos pensar na cidade de Espigão do Oeste. É uma cidade que não tem futuro, senão... E era para ser uma cidade top, né? Não, pelo que tem ali, né? Espigão do Oeste é uma cidade que não tem futuro por não ter, enquanto tiver garimpo, enquanto tiver estação legal de madeira. Pois é, e era para ser o contrário, né? Entendeu? Rica em muitas coisas, a cidade era para ser rica, era para acompanhar essa riqueza, né? Mas aí a extração não é. Não, tipo, por exemplo... economicamente falando, tá? Não tô falando... Mas tá extraindo. Mas tá tirando. Tá, mas olha aqui. Se você tá extraindo ali e aquilo fosse... É porque assim, eles extraem e isso reparte no Brasil. Eles extraem ilegalmente. Tá. Aí não vai entrar mesmo É porque você vai ver... No próprio município, não entra daí. Se você for ver o histórico de Espigão do Oeste, né? Todo mundo... Os acessos públicos, o que é público, o que é coletivo... o cidadão de Espigão ele não tem. Então ele recorre para onde? Para Cacoal, para tudo. Saúde, se ele precisa de exame. A gente Se ele precisa de educação, gente sai de lá que tem condições para vir estudar aqui. Né? Sim. Então, por quê? Estrada, hospital. Tudo péssimo. Né? Tudo péssimo. Por quê? Não é porque o madeireiro ou porque o garimpeiro ele não vá fazer uma estrada, por exemplo, hospital. Não é porque ele não quer fazer, é porque não é obrigação dele. E quem arrecada com isso, na verdade, é o município. Então, o município precisa arrecadar. Então, enquanto o município ele não pensar em novas alternativas econômicas que não seja o garimpo, que não seja a extração ilegal de madeira, o município não vai se desenvolver, entendeu? O famoso olho grande, ganho de capital muito elevado, né? Além das outras questões, como falta de água, tem um riozinho desse tamanhozinho. Então, é uma cidade, cara, que está... que não tem, cara, não tem crescimento, não tem perspectiva, são coisas né? como essas realmente, né, que a gente tem que parar para pensar e discutir, falar bem assim, gente, será que é isso que a gente quer para Rondônia mesmo? Cara, Rondônia tem um potencial gigantesco assim. Porque a gente tem muita área de muita área de pasto, de agricultura, o café é muito forte, mas se a gente não se atentar pelo lado da sustentabilidade realmente, a gente vai pecar muito grande. E quando a gente preserva a natureza, quando a gente vai para o lado da sustentabilidade, a gente tem um retorno financeiro que é muito maior. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero. Quero ouvir o exemplo. O Cacoal Selva Park, pô. As empresas ali agora do Cacoal Selva Park, eles montaram um café. Eles estão trabalhando com café também, né? E eles vendem o saco deles de café, que é do café do Robustas, né? Que é daqui da nossa região, de Rondônia e tal. Um saco de café normal deles, normal deles não, né? De outras pessoas, vai custar 200, 300 reais o saco. Deles, por ser sustentável, por ser orgânico, por ser feito de uma maneira mais sustentável, os caras conseguem vender a R$1.000 o saco. Mais caro, né? O que é um café sustentável? Feito de maneira sustentável? Esse café, no caso, ele sabe a quantidade de adubo que ele vai ter que pôr. Ele não desperdiça água, entendeu? Então ele tem lá um registrozinho que ele sabe quanto que essa planta precisa de água realmente. De adubo também. Em outras plantações é feito na meio loucura. Que loucura. Olhou pro céu, não, tá precisando de água. Tipo, mais ou menos assim. Entendi. Tá precisando de água, bota o dedo. Igual a gente cuidando das plantinhas em casa. Mais ou menos deve assim. Tá precisando de água. Desperdiça mais água, né? Então tem essa questão de... eles fazem estudo, pegam uma folha da planta, manda para Cuiabá e eles conseguem descobrir, essa planta tá precisando de mais de potássio, tá precisando de mais de magnésio, entendeu? Então, então só coloca lá o que a planta faz precisa o que de fato realmente. Tá precisando. Tá... E o cara não tem E ele economiza, né? Demais, economiza. Recursos naturais, recursos naturais, além de estar em uma reserva de patrimônio
particular, então isso também conta bastante. Então, o jeito como ele contrata as pessoas não é um trabalho escravo, então tem essa questão. Então, o cara consegue elevar o número, cara. E é isso São que a várias gente- questões sociais, né, envolvidas. é isso que a gente tem que pensar, assim, da mesma questão. O cara mexe com gado. Meu, daqui um tempo, já está acontecendo, o pessoal vai começar a bloquear o nosso gado, vai começar a bloquear a nossa carne, vai começar a bloquear a nossa soja, porque a cultura está mudando, cara. O mundo está mudando muito rápido, evoluindo muito rápido. E vai chegar um tempo que o pessoal vai falar bem assim, não, quer comprar soja? Lá do Brasil, tá, mas eles têm a reserva legal deles, tá legal? Lá de Rondônia? Não tá. Então esquece daqui, eu quero comprar de um cara que tem a reserva legal. O cara cria boi. Tipo, como é que tá as áreas de APP do cara? Tá legal? Não tem. Então, eu não quero comprar desse cara, quero comprar desse aqui porque ele tem. Que tá certo, né? Se Rondônia não avançar para esse caminho, então, cara, a gente vai perder mercado, a gente vai perder espaço realmente. E tudo isso, vocês estão vendo que tá ligado com o que eu defendo, com o ativismo realmente, né? Não é, claro, não é tudo viver, tipo, plantar tudo e deixar só floresta, vamos viver de floresta colhendo castanha. Você tá fazendo... Mudar de cipó. Você tá equilibrando as coisas, Claro, né? mas... E para que as pessoas entendam também, né, a necessidade de compreender isso. A gente precisa pensar por esse lado. Né? Não é só o dinheiro, não é só o retorno. A gente tem que pensar quem tá dando, né? Sim. Quem tá sofrendo. Como é que tá essa distribuição aí? Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Demais. E, tipo, você falando da cidade, do Espigão do Oeste e tal, foi dali que você começou a, tipo, pensar a querer mudar um município? Porque você se candidatou a vereador, né? Foi isso? Sim. Quase foi eleito, né? Quase, tipo, o seu interesse na política ali, se você entrasse, teria que ser voltado ao que você defende, tipo, tem que melhorar isso nessa estrutura assim assado, porque a gente vai sofrer um impacto ambiental relacionado a X, Y, Z. Seria mais voltado para isso? Foi pensando nisso que você entrou na política? Entrou na política, não. Tentou entrar. Mas eu acho que na próxima você vai levar, tá? Eu estando político, eu acho que eu não faria nada diferente do que eu faço. Estar na política, para mim, é algo para potencializar a minha voz. Eu acho que a política, ela faz isso. Ela potencializa a nossa voz. Tanto é que tem pessoas que estão lá e eles falam umas bobeiras e aparecem em todos os lugares, aparecem em todos os da mídia, os canais, na mídia, né? Então, potencializar essas vozes, não só a minha, mas pessoas que têm causas realmente, não, na área da saúde, da educação, seja o que for, é necessário. E eu entrei na política por conta disso. Mas se entrar com esperança, tipo, eu vou entrar porque eu sei que eu vou conseguir fazer. Você conhecia, assim, tipo, porque você sabe, né? Se você entrasse lá, são 12? 12 vagas. Então, 12. 10, tá tudo voltado para as coisas do prefeito. Só querem saber das coisas que giram em torno disso aí. Você traz uma proposta... vamos cuidar ali da área de APP, assim, assado, no bairro tal, que tá passando, por exemplo, área de APP, meu bem, o rio tá aqui, a área de APP é uma área que tem que ser preservada no decorrer do rio, é isso, né? E você acha que, tipo, iria vingar isso lá? Você acha que ia ter espaço para isso? A gente tem que ter muito jogo de cintura na política, né? Eu percebi isso durante a campanha já, né? A gente tem que ter muita... sabedoria, tem que ser muito calculista, né, do lado positivo, né, nessa questão. E realmente, cara, não é fácil fazer política realmente, mas eu penso assim, eu fui o único candidato, o Arthur, que conseguiu conversar com os 4 candidatos ao executivo. Por quê? Pensando, olha o meu modo de ver política. O executivo é o prefeito, né? O prefeito, né? Então eu sentei com os 4. Eu falei bem assim, eu tô com uma galera aí que tá pensando diferente para a cidade. Ele tem umas propostas, a gente tem umas propostas ambientais, umas propostas na área da animal, né? De fogo, de queimada, a gente veio com os bombeiros civis. De lixo. E aí, o que vocês têm para ouvir pra gente? Porque muitas dessas vezes, no processo eleitoral, a galera pensa que os candidatos a vereadores ali, como na maioria das vezes acontece, eles precisam apoiar o prefeito. E eu penso totalmente o contrário. Eu acho assim, os dois precisam se apoiar e a gente precisa saber o que é a cidade. Então, a minha coisa de louco, assim, porque eu fico pensando, por que eu preciso apoiar um prefeito? No meu caso, era o prefeito, era o candidato, era o Fúria. Por que eu preciso apoiar o Fúria só porque o meu partido pediu? Entendeu? Eu não vou ouvir o cara, não vou ouvir quais são as propostas dele, o que ele tem para a área ambiental. Entender o lado dele também, né?
para a área que eu represento em si, né? Então, eu já comecei diferente por aí, nesse processo, né? E realmente, cara, não é fácil. Precisa ter muito jogo de cintura para saber lidar com as coisas, mas eu acredito, assim, que hoje, apesar de não ter ganho, só pela campanha eu já consegui potencializar a nossa causa. sua Com voz, certeza. Né? Porque, por exemplo, você não vê, hoje você vê as pessoas cuidando mais do abrigo politicamente do que antes. Uhum. E isso é um fato. Sim. São as mesmas pessoas, são os mesmos políticos que estão lá. E sabe por que hoje olham mais para o abrigo do que antigamente? Porque hoje, depois da minha campanha, eles descobriram, não é porque eles são bons, porque eles descobriram que tem voto. E tem voz também, né? Entendeu? Dá voto, né? No O voto é a voz. É, Entendeu? não, sim. Então você fica pensando, o cara agora tá ajudando o abrigo, tarará, mas o cara, por exemplo, o prefeito Fúria era assim. Né? Mas... Hoje ele tá ajudando, mas ele foi deputado, ele foi. Né? Então tem essa questão, assim. Mas se a gente for olhar por isso, todos os políticos são assim. Sim. Vão fazer alguma coisa por voto. Porque o cara, quando. Eu não tô falando que você, o Pedro, que eu conheço ainda do Pedro, algumas outras pessoas entram para trabalhar, mas tem gente que entra lá, acabei de entrar, já tô maquiando aqui como eu vou fazer para minha próxima candidatura. Então, tem o Bruno Perini fala que que ele fala que tem um outro cara que fala, que eu não sei quem é, que o político, a primeira coisa que ele quer resolver na política não é... É a reeleição. É a reeleição, não é coisa do cidadão, não é problema da cidade. Que foda-se isso tudo. Sim. O negócio dele é a reeleição. Então, é isso que você falou. Realmente, tipo, eu até comentei com a Tânia, o prefeito tá dando atenção pro abrigo, isso ali, que eu sempre achei uma falta de respeito, né, velho? Os caras cuidando. Eu achava também. Negócio assim... Gente, tá cuidando dos animais, não tem um incentivo, uma ajuda. Não tem um negócio humano ali, sabe? Não tem verba de ninguém, é tudo pelo coração mesmo que os caras fazem. E os trens, uma vez eu fui lá, cheguei lá, os trens tudo derrubando, eu falei, por que a prefeitura não tem uma parceria forte para implementar aqui uma estrutura melhor para eles? Porque eles não vão gastar com gente, funcionário, com nada disso. Os funcionários já, entre aspas, têm. O que eles melhorariam para eles é a estrutura. Sim. E por que não faz? É aí que você falou, não tem voto, não dá voto. Algumas... Não, mas foi importante mesmo essa... Eu acho que eu sigo o seu Instagram, né? Eu escuto as coisas que você fala. E realmente eu acho que com a campanha política você conseguiu ter um pouquinho mais de visibilidade mesmo. Potencializou. E as pessoas pensarem sobre isso, né? É importante que a gente... Eu tô falando muito alto? Não, tá... Não, tá bom. Então tá alto aqui pra mim. Parece que eu tô gritando. Mas e aí é importante a gente ver sobre isso, né? Porque você Melhorou? ensina, a educação tá indo. A gente precisa começar a educar de alguma forma, né? E aí você, de 10, você expandir para 100 pessoas, são 90 pessoas que nunca tinham ouvido falar, né? E que estão entendendo que é importante pensar sobre isso. E quando isso vai para a área da política, por mais que eles estejam fazendo por voto, que eles façam. Sim, né? É importante justamente, isso. Potencializar a voz na política, cara, é maravilhoso porque pessoas que têm causa realmente, eles não estão pensando individualmente, eles estão pensando coletivamente. Então, pensando, cara, pra mim, eu que defendi os animais, ver o Fúria lá hoje, cara, pra mim eu fico feliz demais. E tal. Feliz demais. Pra mim, o que eu penso, cara, venci as eleições. Porque o que eu queria era isso realmente, né? Então, potencializar, cara, nossas vozes nesse momento é super importante. Não só a minha, mas de outras pessoas que têm representatividade dentro do município que precisam ser ouvidas. E falar bem assim, gente que tem um monte de trabalho social na área da saúde, na educação, cara, que precisam ser ouvidas. Que precisam ter espaço. E muita gente me fala, quero me candidatar, velho, vai. Mete bronca, velho. Você acha que vai? Porque potencializa a voz. A gente precisa de... A gente falar de renovação na política e tererê, tarará, mas não é só renovação, né? Porque a Câmara de Cacoal e de todo o Brasil vem se renovando, cara, de 2 em 2 anos, né? Porque tem as eleições aí diferentes. E é sempre a mesma coisa. É um negócio mais cultural aí que tem que ser mudado, né? Tem que mudar lá embaixo. Mas as pessoas... escolherem pessoas com representatividade mesmo, né? Com causa. Sim, mas as pessoas que realmente iriam fazer a diferença na política não entram.
Porque, por exemplo, eu sou um cara que se eu entrar na política, eu acho que em 4 anos ou eu endoido, ou eu mato alguém, ou alguém me mata. Porque eu sou assim, eu pego um negócio, tem que resolver, não importa. Ah, mas por que que... E na política não é nada assim. Tem reunião, votação e não sei o que. Você tem que defender, convencer. Tem as causas. Por que eu vou ganhar com isso se eu votar nisso? Que a gente sabe que tem. Sim. Isso, velho, isso me deixaria muito frustrado. Então as pessoas preferem colocar esse esforço em outra coisa que dê mais rentabilidade, É porque a visibilidade, política voz, ela não é mídia. para todos, né? É. Ela não é pensada para o coletivo. Infelizmente, se cada É. se todos que estivessem lá pensassem no coletivo, funcionaria, eu acho, Arthur, né? é uma preocupação minha, sabe por quê? Porque eu penso assim também. Tipo, eu fico... será que vale a pena mesmo? Assim, eu também Todo o estresse, né? Eu não me vejo como político de carreira, assim, sabe? Sim. Eu vou estar lá com 60 anos na tribuna, não. Pelo amor de Deus, também Pedindo não me voto. vejo. Gente, também acho que nem... Mas eu vejo da seguinte forma, assim. Eu já atuei, cara, em todos os processos. Primeiro na linha de frente com bioarte, com educação em escola, fazendo palestra e o caramba, 4 já fiz. Conselheiro do município, já, sem ganhar nada, fui lá, ajudava e nunca deram moral, sabe? Ninguém dá moral. Sim. E uma coisa louca, assim, que eu Ninguém percebo, valoriza o seu por esforço. mais que a gente se esforce na nossa empresa, ou eu hoje como empreendedor, que eu possa ter uma casa boa, cara, com um carro bom, com ar-condicionado torando, se eu saio da porta da minha casa para fora, eu posso tropeçar agora. Minha calçada, minha calçada tá estragada, porque tá estragada. Uhum. E não é coisa minha. Tipo, eu posso tropeçar na minha calçada, é política. Sim, Vai faltar água na minha casa, cara, política. sim. Faltou luz, política. Política. Tá pagando alto, Sim. política, entendeu? Então, às vezes, Gasolina cara. isso me regaça, cara. Eu fico pensando assim também, porque o pior ainda é você estar como cidadão e não ter representatividade. Por que eu entrei? Porque eu olho lá para dentro hoje, tanto em todos os poderes, e eu não consigo ver pessoas com as causas que eu levanto, que eu carrego e que eu... Por isso que eu falo, alguém tem que Não, dar mas lá tapa tem nesse política de trem. carreira, né? Mas é muito Pelo difícil amor de também Deus. alguém pensar desse jeito aí. Então- Muito difícil. É muito difícil mesmo. Porque geralmente os políticos querem fazer o quê? Eu até postei no Instagram hoje que é o populismo. O cara, eu não sei se você vai concordar comigo, mas se você não concordar também não tem problema nenhum. O negócio do absorvente lá. Surgiu uma mulher lá do PT falando que tinha que soltar os absorventes para as mulheres, porque tem mulheres carentes que não conseguem comprar, e papapá, enfim. E hoje teve uma briga final de semana, praticamente essa semana inteira, o pessoal falando sobre isso. E hoje a ministra Damares lá falou que o governo vai disponibilizar uma quantidade lá de absorvente. E aí você começa a pensar, pô, o governo não é besta. Ele vai disponibilizar isso, mas ele vai ter que tapar esse buraco que ele abriu. E geralmente é no quê? Impostos. E aí a gente já começa a ter uma tributação maior, começa a ter um aumento de coisas a mais, fora a corrupção até chegar esses absorventes na mão realmente de quem precisa, sendo que seria muito mais fácil diminuir o imposto direto na fonte, por exemplo. Se você olhar hoje, está 40% do imposto do absorvente. Zero isso. Já que tem muita gente fazendo, precisando, ou coloca tipo 5%, 10%, precisa de 40%. Não, mas o povo faz a estrutura girar em torno disso. E isso pra mim, cara, é muito difícil. Se eu entrasse na política, eu iria levar esse tipo de causa. Falar, gente, pô, pra quê dar o absorvente pra pessoa? Vamos influenciar a pessoa para ela poder trabalhar mais e diminuir o imposto para ela ter um custo menor. Não dá. Tipo, ó, vai ficar mais barato. Você vai trabalhar, o seu dinheiro vai render mais e você vai conseguir comprar. Teria que oportunizar o trabalho, né? Não. Isso é uma agulha no meio de um palheiro todo que tem que ser resolvido. Tem que botar fogo nesse palheiro. Porque, tipo, tem que melhorar a oportunidade de trabalho e isso vem questão de cultura, por exemplo. Eu falo na cultura porque um exemplo. Agora você está, eu não sei se é agora ou quanto tempo você está empreendendo. Vamos supor que você comece a ter uma renda boa daquilo. E aí muitos empresários preferem aumentar a empresa e investir aquele dinheiro que ele está ganhando na empresa? Não. Prefere comprar a sua casa, caminhonete, barco e pescar. E pagar uma miséria pro funcionário. Uhum. Ele quer aumentar, mas ele não quer investir em infraestrutura e na pessoa.
E são poucas pessoas que querem investir nisso. Por exemplo, você tá ganhando bem, você vai contratar uma outra pessoa que vai fazer um serviço tal e ele tem uma produtividade boa. Você vai explorar o cara? Não, vai pagar mais, porque ele é um funcionário bom. E isso o Brasil não tem. Ao contrário de outros países bem desenvolvidos Não, que é o tem. que dificulta o acesso ao absorvente, no final. O que né? dificulta o acesso. Mas a questão dos absorventes, assim, a gente fabrica absorventes ecológicos, né? Vocês... A gente fabrica também. Como é que é a empresa? Começa explicando aí da empresa. Vocês catam na rua o absorvente lá? Nós somos... A empresa tem o nome do BioArt, a BioArt Fraldas Ecológicas. Hoje a gente fabrica fraldas ecológicas, então as fraldas são em tecido. Então essas fraldas elas podem ser lavadas, né? Então você pode lavar essas fraldas e tal, lava na máquina, inclusive. É aquilo que nossas mães, nossos pais utilizavam Faziam antes. antigamente, só que a gente deu uma repaginada, uma melhorada e implantou tecnologia também para que fosse mais eficiente, né? A gente também fabrica absorventes ecológicos, né? Então esses absorventes também servem para o ciclo menstrual, da mesma legal. forma. Então a gente tem e também absorventes de seio, né? Na hora da amamentação. Sim, Então começa a vazar bastante. Então algumas mães se incomodam e utilizam absorventes. Molhar e tal, né? Quando a gente começou a fabricar os absorventes ecológicos, Como é que surgiu essa ideia primeiro? como que surgiu? Vou fazer absorvente ecológico. Os absorventes eles vieram depois, um processo depois. Primeiro vieram as fraldas. As fraldas O vieram primeiro produto. vieram de um problema do nosso filho. A gente teve um filho e a gente ficou assim, cara, fralda é muito caro, bicho. Meu Deus do céu. Sim, muito caro. Muito e caro, gasta muito, muito né? E a gente ficava pensando, não é possível que não tenha uma outra alternativa. E a gente foi pesquisando essas alternativas e descobrimos que existiam essa tal bendita de fralda ecológica. Porém, essas empresas que vendiam essas fraldas ecológicas eram todas, ou eram importadas, ou eram do sul lá, sudeste e tal. E a gente teve um problema de frete muito grande. Então, assim, a gente foi comprar uma unidade, pagava 2 pelo frete que vinha. Né? Ficava inviável, né? Acabava ficando inviável. E aconteceu que a gente comprou uma para fazer um teste e, cara, a gente amou. São perfeitas. Absolutamente perfeitas, não vazam, a gente se adaptou muito fácil. Nosso filho ele tinha problema com alergia muito grande, porque aqui é muito quente, então a fralda descartável ela tem muito produto químico, plástico e tal. E de uma hora para outra parou a assadura por alergia e falou, cara, isso aqui é perfeito. Isso o Theo tinha 1 ano e 3 meses. E a gente começou a comprar mais e sempre com essa dificuldade, frete e tal. Mas ele é normal, né? Usou e joga fora, né? Não? Você usa, você tira o excesso, tipo cocô, joga na máquina e a máquina faz tudo pra você. Lava normal. Lava normalmente, entendeu? Você reutiliza. A mesma fralda, você consegue utilizar desde os 3,5 kg até os 15 kg. A mesma fralda. 15 kg é o bebê, né? E tem quantidade de vezes que dá pra usar? Não, é como se fosse tecido. Então, você vê que não dá mais. Né? Tem mães que utilizam, passam para um filho para o outro, como se fosse uma roupinha, né? Sim. As Zutel que ele utilizou estão lá, novinha. Vindo o outro, já bota para frente. Sim. E não tem questão de infecção, essas coisas. A lavagem, ela é eficiente. É eficiente. Aí tem uma que questão do nosso clima também, que é maravilhoso, né? Porque o sol, ele tem ultravioleta e acaba desinfectando tudo. Sim. Você virou ali, pronto. Nem a bactéria, nem o micro-organismo consegue aguentar. Sim. Né? Então, ela tem essa viabilidade. E o Theo, assim, a partir desse momento, a minha esposa, ela trabalha com ateliê, né? Ela trabalha com costura. A partir do momento que ela teve o Theo, no processo de... Ai, meu Deus, como é que faz? De período de gravidez? Não, de período de... Gestação? Puerpério? Não, quando a pessoa fica em casa, ela trabalhava numa empresa e ela ficou... Licença maternidade. Ela chegou em casa e falou, olha, eu não quero mais trabalhar. Não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero ficar em casa para cuidar do Theo. E ela falou, eu quero comprar uma máquina, eu quero trabalhar com costura, com ateliê. E eu perguntei, mas eu nunca tinha visto ela costurar na vida. Mas você sabe costurar? Não, eu vou aprender. Tem um YouTube. Ela não sabia. Não sabia. Ela aprendeu no YouTube, sabe? Já vi muitas vezes ela no começo, ela com o Theo aqui amamentando e aprendendo a costurar. E ela começou com o ateliê, fazendo um enxoval de bebê e tal. E a gente chegou num momento e falou assim, cara, a Amazônia não tem nenhuma fábrica, velho, de fralda. Será que a gente não dá conta, não? Ela olhou pro trem e falou, bora fazer. A gente estudou bastante com o Theo,
como fazer um modelo que fosse Sim. adaptável para a nossa região, que é a nossa região mais úmida, mais Sim. quente realmente. E chegamos no modelo perfeito, assim. O TEL foi o nosso cobaia. Então a fábrica começou daí, com a necessidade do TEL realmente. E hoje as pessoas podem comprar fralda ecológica aqui na nossa região sem pagar o frete que E paga. você uniu o útil ao agradável, né? A questão do dinheiro, que era caro, com a Sim. sua causa, né? Resolver um Ambiental, de problema, alguma né? forma. Resolver um problema. Hein, mas você fabrica essa fralda aqui? Isso, a gente Você fabrica. tem como que é o processo de fabricação disso? A gente faz... É manual ou é industrial? É uma mini indústria, na verdade. Ah. A gente compra os insumos de fora, né? Vem de Uhum. fora, o que são praticamente tecidos, né? Mas a magia mesmo acontece na mão das costureiras. Então, vai fazer a costureira. Hoje não é só a sua esposa. Não, hoje a gente já Você tem tem uma mais duas empresa colaboradoras, mesmo, né, que fazem a parte de produção e tal, mas a gente faz tudo, desde as estampas, inclusive, são estampas que têm a ver com as músicas, né? Então, Ai, que legal. tem a estampa do Dudu, do Sapo, das músicas que a Gente, gente escutem tinha. as músicas do BioArt. Eu sou apaixonada pela música da Arara. Apaixonada. E Nem eu sei que- Dudu. Você já ouviu, porque eu já coloquei pra você ouvir. Ah, Faz mas tempo. eu não prestei atenção. Faz tempo. E a gente faz todo o processo de estampagem, a gente estampa também, tem uma estamparia, a gente estampa as fraldas, a gente consegue colocar os desenhinhos e tal. E surgiu assim, cara, nossa produção hoje é uma mini indústria, assim, uma mini Cara, mas fábrica, é assim mesmo que começa. E o custo? Compensa mesmo? Se eu tiver um filho, comprar ecológico? Eu tô falando de dinheiro mesmo. Sim. Compensa eu comprar Demais. ecológico? Você como consumidora, você Sim, fala, aham. né? Você chega lá na farmácia e olha a fralda normal e a sua fralda. Em média, hoje, uma criança de 0 a 2 anos, ela vai utilizar, em média, 5.000 a 6.000 fraldas. Aham. Se você tiver sorte com seu filho, assim, ele não precisar utilizar Não aquelas ter fraldas alergia, né? super caras, as Uhum. Pampers, as Mami Poucos da vida, né? Cada fralda está em média aí de R$1, 80 centavos. Então, você vai gastar em média mil aí, reais. uns 5.000 reais, a gente pode colocar. Se uma criança de 0 a 2 anos ela precisa de 5.000 fraldas descartáveis, as ecológicas, com 20, você consegue suprir toda a necessidade. E De 0 a 2 anos. de 0 a 2 anos, né? Isso a gente fala de 0 a 2 anos porque é de 3,5 kg até 15 quilos. Meu filho mesmo tem 3 anos e não passou dos 15 quilos ainda. Mas, e um kit nosso de 20 fraldas vai estar em torno aí de R$1.500, R$1.800, depende se vai pegar qual Nossa, modelo. sai muito mais Então, barato. sai muito mais em conta, entendeu? Muito mais. Uma fralda nossa com uma fralda e um absorvente que coloca dentro, né? O absorvente é para absorver o xixi, né? Não é um absorvente feminino. Sim. Vai custar em torno aí de R$50, R$55. Um pacote de fralda, por exemplo, vai custar mais que isso, só que vai durar semanas, pô. Enquanto a nossa É durável, fralda né? vai durar anos, Aham. entendeu? É Sim. resistente, o moleque pode correr na terra, na pedra e não vai acontecer, não vai rasgar, entendeu? Então tem muita Nossa, que viabilidade legal. realmente. E você tá conseguindo vender nas farmácias? Como é que é isso? Não, A logística disso? A nossa concorrente são as fraldas descartáveis, né? A gente não vende nas farmácias, mas a gente tem um trabalho muito forte, cara, com empreendedorismo feminino, assim. Aliás, eu tinha até que trazer minha esposa aqui, porque ela que é Sim, vamos a trazer cabeça um dia de pra ela tudo. falar disso Do aí. negócio? Pô, nós estamos falando com a pessoa errada, então. Tô falando com a pessoa errada. Porque ela é muito forte, ela bate muito forte em cima disso, ela tem uma identificação muito grande com as mulheres, realmente. E geralmente hoje a gente trabalha com revenda, a gente tem revenda fora do estado já, na região sul, centro-oeste. legal. E geralmente as revendas são feitas por mulheres que são mães também e que não querem mais voltar ao trabalho, entendeu? Quer ter uma renda extra e tal. Então a gente trabalha com esse público para revenda desses materiais. Porque a mãe, cara, quando a gente trabalha com um vendedor que usa principalmente as fraldas ecológicas, que ela sabe como é que é, e fala, isso aqui é bom mesmo, porque funciona, é totalmente diferente de eu colocar na farmácia. Porque se eu colocar na farmácia, não vai ter... Não vai ter um atendente lá para explicar, mas para que tem tudo isso de botão, por exemplo? Para que serve esse botão? Então, para nós, não rende. Compensa a gente investir mais em quem sabe utilizar realmente do que Até pegar nome, né? nem pegando nome. Tipo, a gente não você vai acha que não? a gente Tipo, não vai pra colocar. botar aí 5 anos, todo mundo começou a... Pô, a fralda de pá, não sei o que, pá. Os caras chegam, eu quero colocar lá na minha farmácia. E aí? Não, a gente Quero não- encomendar 1 milhão aí, porque eu tenho 10 farmácias. Vocês não fazem. não- Porque eu acho que o serviço de vocês parece ser mais elitizado, assim. Não tô falando que é elitizado pra rico. Tô falando Aham. que é elitizado, assim. A pessoa
tem um conhecimento, experimentou, passa para outra pessoa que também vai ter aquela Sim, experiência. esse boca a boca, né? Ele tem essa pegada. O cara tem que saber realmente. E a gente fala isso com base em dados, realmente. Nós tivemos revendedoras que atuavam, que eram mães, que sabiam como utilizar a fralda ecológica, e revendedoras que não eram mães, por exemplo, que não sabiam como. Se a gente for pegar um balancete, quem vendeu mais, a quem era mãe. Porque ela sabe vender. Tem conhecimento de causa, né? A experiência também. Aí Pô, eu usei, cara, confia. Não é só marketing, né? Porque a gente tem essa... Quando você vai vender as coisas, você fica preocupado com o marketing, né? Você tá me oferecendo isso aqui só porque você quer vender mesmo? Ou realmente é bom? A gente fica nessa quando a gente vai consumir, né? Eu, quanto consumidor, eu fico isso. Será que, igual cosmético, você vai comprar o trem da Biang lá, aquela marca lá. Será que o trem presta? É só marketing mesmo? Ou realmente presta? Então, por isso, quem tem a experiência, quem tem o conhecimento de causa, vende mesmo. Justamente. E ainda mais fácil. lidando com filhos, né, cara? É uma coisa que é complicado. Difícil. Nossa, mas rapidamente, se você faz o cálculo de média de quantas fraldas a criança vai usar de 0 a 2 anos e vê o preço, economicamente você não precisa nem... Sim, lógico. E outra, mas é que... E também, eu não sei, né? Foi barato o início dessa empresa? Como que foi o começo disso? Porque a gente entrevistou aqui na semana passada um casal que começou com R$50, cara. 50. E hoje eles investem. Eles têm a loja física deles, eles vendem por delivery, o Instagram deles tem bastante gente, tem muito pedido, eles vendem receita, vendem aulas. Curso, então, tipo, o custo que eles tiveram para iniciar esse nicho, lógico, eu tô falando aqui mais voltado para internet e tal. Foi de R$50 e eu fiquei assim, impressionado com o esforço e a dedicação do casal, né? Porque justamente. não é qualquer um que empreende, principalmente igual você está investindo em uma mini indústria, provavelmente você deve pagar um monte, você tem que ter um negócio físico, então provavelmente você deve ter um monte de carga tributária para poder pagar. E já começa por aí. A pessoa começa a ficar desanimado no começo e tal. E geralmente quem tem pouco dinheiro já começa a falar, eu vou ter que começar com pouco dinheiro e eu já vou começar se ferrando, né? Como que foi aí? Você começou com pouco, começou com muito? Divide aqui. Um pouco de grana, mas antes de começar, assim, a gente demorou, cara, uns 6 meses. Vocês fizeram o planejamento. Nós fizemos um planejamento. Plano de negócio, né? Para realmente saber o que era necessário. A gente começou com igual o pessoal do doce. Do doce. Tipo assim, o que a gente precisa para começar. Começou dessa maneira. A gente precisava de alguns maquinários, de algumas coisas que eram necessárias. A gente comprou geralmente tudo de segunda linha, assim, sabe? Que eram usados, né? A gente fez uns financiamentos no banco, a gente foi até o banco e falou, a gente tem uma ideia de negócio assim, assim, assado. Então precisa de um capital... Precisa de um capital forte. A obra-prima? O quê? O material? Matéria-prima. Obra-prima. Tecido. É mais tijolo. Caro do que o plástico da fralda que não é reciclável? Da fralda que... Como assim? Da fralda normal. Tá, não, mas o que é? É mais caro para fazer? A produção dela é mais cara mesmo? A camiseta, a produção é mais cara, porque as fraldas, vamos imaginar que elas foram introduzidas lá em 1980, né? Então houve uma tecnologia muito forte para baratear, uma industrialização para baratear esse processo de produção realmente. Então é bem mais caro realmente. Mas a gente tem que pensar que é mais caro, porém tem o processo de reutilização, né? A gente começou com apenas a gente fez o orçamento, falou, com isso a gente consegue começar, né? Começamos no meio da pandemia. Para nós foi recente. Foi em março do ano passado. Um ano e pouco, 2 anos quase. 1 ano e meio mais ou menos a gente tem. E foi uma loucura, porque eu lembro que em dezembro a gente tava assim, eu já via os lances da China lá, eu falei, caramba, cara, será que vai? Será que não vai? Deu fevereiro, a gente tava com tudo pronto, eu falei, ou vai ou racha. A gente comprou, já tinha tudo comprado, ou a gente vai... E aí, nesse processo, a gente foi investindo um pouco mais em marketing online e tal. Né? Eu vou derrubar esse copo ainda. O Instagram é uma boa ferramenta para vocês? Para nós é maravilhosa. A gente começou com o Instagram. Hoje a maior parte da nossa venda é Instagram e WhatsApp, entendeu? E hoje o futuro do negócio é esse, cara. Sim, tem que é mais fácil de você escalar lá. Em 1 ano e meio, assim, a gente dobrou o nosso patrimônio, porque
todo o lucro que a gente teve, a gente investiu Reinvestiu na empresa. em máquinas e maquinários, modernizando realmente. Então a gente está... Cara, a gente tá com o sensacional, mesmo- A velho. gente está com o mesmo carro, a gente está com as mesmas roupas do ano passado. Não evoluiu o Sim. patrimônio, ou a qualidade, A qualidade de de vida. vida, mas na questão de patrimônio, isso a gente conseguiu dar uma alavancada assim com o material. E o bacana também, né? Infelizmente, a gente foi em um processo, a gente teve um start também, porque a gente sabia que as coisas iriam aumentar industriais para a área da costura, porque a gente viu, o mundo vai precisar mais de Uma máscara. necessidade, né? Então, as coisas aumentaram muito, né? Então, a gente, antes de aumentar, dessa demanda aumentar, a gente foi lá e, vamos pegar o pouquinho de dinheiro que a gente tem, vamos investir agora, porque Sim, vai surgir uma necessidade, né? hoje, máquina que a gente pagou 3.500, hoje tá valendo 13 mil, Sim. Nossa. entendeu? É Então, porque tudo ficou muito caro também, né? Depois desse pós-pandemia aí, tudo ficou muito caro. Principalmente que envolve ferro, exportação, sim, dólar, aumentou frete, tudo, aumentou muito. E tá tenso. Ai, que trem é lindo. Eu tô Tem. aqui olhando. Você tá vendo as Tá sardinhas? olhando as fotos. É, Tá se o cara perguntar assim pra você, tipo, a fralda normal, se eu jogar ela no chão, a sua fralda, se eu jogar ela no chão, pra jogar fora, né? isso, em questão de degradação, as duas são iguais? Ou a sua degrada mais rápido? Tipo, sei lá, questão... Nos termos de sustentabilidade. Isso, quer falar. tipo no termo de sustentabilidade. Por exemplo, o cara jogou um plástico lá, a gente sabe que vai demorar 400 anos. Uhum. Nas fraldas, vocês têm mais ou menos esse dado, se o cara perguntar? Tipo, Elas são duráveis também, porque é tecido. É como se a gente jogasse Aham. uma roupa no lixão, por exemplo. Sim. Mas não se compara com polímeros de petróleo, né? Que vai ser o feito de plástico. polímero de petróleo, Mas descartáveis, sim. então demora muito tempo mesmo. Né? Então, Cara, é genial a sua ideia e surgiu de uma necessidade. necessidade. Geralmente, os grandes empresários, as pessoas que são bem-sucedidas, geralmente constrói o negócio em cima de uma necessidade. A menina que veio aqui, ela também passava... eles tinham ficado desempregados e tal, ela também não sabia fazer nada. E tipo, vamos aprender no YouTube, o YouTube tá aí e tal, uma ferramenta muito top. E, cara, eu fiquei muito feliz de ver uma pessoa de menos de 20 anos com esse pensamento de empreendedor, né? Porque a gente não vê isso na galera aí. A gente vê numa pessoa que já, às vezes, passou por muitos perrengues, tá com 30 anos, aí Sim. agora ele começa a ter essa visão. Mas uma pessoa mais jovial, 17, 18, 19, não tem esse pensamento de empreender e de fazer seu próprio negócio, estruturar as coisas. Fico muito feliz, cara, que você gosta do estado de Rondônia, é um ativista que não é um ativista doido. Tipo, não pode botar fogo, senão eu vou botar fogo na sua casa, que não sei o quê, porque tem uns xarope na internet, né? E por incrível que pareça, conversando com você, eu senti que você não é assim. E eu pensava que você já era mais assim. Uhum. Tipo, nossa, cara, deve ser, né? Mas não tô falando assim num negócio de ser chato, né? Sim. Mas, tipo, mais voltado a uma pauta que você não larga. E eu percebi que você é flexível, Não, cara, você defende, Até porque mas... a gente não ensina assim a flexibilidade, né? Você não consegue alcançar as pessoas se você não for flexível. E acho que você foi professor, não foi? Fui. Você dá aula ainda, não? Eu estava no estado até o mês passado, aí saí. Mas na Facimed também você deu aula, Também não deu? dei aula na Eu Facimed. lembro de te ver nos corredores lá. A nossa... E a o pessoal elogiava muito suas aulas. É mesmo? Ah, sim. Tinha maconha? Era divertido. O pessoal falava que era divertido da biologia. Os né? caras saíam doidão. A gente Tô não brincando. pode colocar, cara, a ideologia acima da nossa profissão. Sim. Isso é uma coisa que é um erro nosso. Por exemplo, eu sou contrário, por exemplo, a grandes hidrelétricas na Amazônia. Uhum. Por várias questões ambientais. Sim. Tem seus prós? Tem, mas tem várias questões ambientais que se não forem respondidas realmente, é melhor não ter. Mas eu trabalhei em empresas que faziam o que fizeram usinas. E qual que é o meu lado profissional? Se a minha ideologia fosse maior do que a minha profissão, o que eu vou trabalhar para esses caras? Você tá louco que eu vou fazer isso? Não, mas não, cara, eu tenho que pensar o seguinte, a minha profissão aqui é biologia. Eu tenho que ir lá e eu tenho que fazer o meu melhor, cara, para que aquela empresa realmente faça da melhor maneira possível. Né? Ninguém melhor do que eu para ter mais capacidade de fazer o trem andar. Então, o que acontece muito hoje é que a questão ideológica está acima de tudo, né? Em cima de todas as coisas, realmente.
E isso é um erro, cara, muito grande, porque a gente acaba deixando de ser profissional. A gente vê gente deixando de atender outras pessoas por conta da ideologia. Parte para ignorância. Cara, e é uma coisa louca, assim. Cara, gente... muito gratificante ouvir essas coisas, assim, porque eu não tinha essa visão de você, dessa personalidade, assim. Gostei muito de ver isso, cara. Ainda mais quando você falou de empreender e tal, eu não sabia que você empreendia. Também por falta de curiosidade, de pesquisar e tal, a gente tem uma mania de julgar o livro pela capa, que a gente não deve fazer isso, mas isso não tô falando que eu te odiava aqui, não. Só que, tipo, a gente tem uma leitura errada da pessoa. E realmente, cara, eu gostei muito de conversar com você, gostei muito de você falar sobre empreendedorismo, que é assim, eu gosto muito de conversar sobre isso, gosto que as pessoas se interessem mais sobre isso, para trabalhar até mais, né? Ocupar a cabeça. E sobre as suas atividades aí de defender, cara, gostei muito também pelo seu amor ao estado de Rondônia, porque eu e a Taiane, a gente não tem isso. A gente mora aqui, nascemos aqui, a gente não tem isso. Eu não defendo igual você defende, né? Eu não sou de Rondônia, não. Eu quero morar lá. A gente é mais ou menos assim. E se a gente for parar pra pensar, a gente entrevistar todo mundo aí da rua, todo mundo, 90% são assim. Cara. Ninguém a pátria amada Brasil-Rondônia, né? Ninguém é assim. E eu fiquei muito feliz em ouvir isso. Cara, é sensacional essa entrevista com você. Pô, mano, eu que agradeço, realmente. É uma questão assim que eu sempre falo. Quando vocês vão comprar um pote de sorvete, vocês compram o Mega Bom ou compram o Que Bom? A gente compra eu compro o Que Bom. Por quê? Não, depende. Então, eu já compro o Que Bom. Hoje depende, né? Mas antes a gente tinha preconceito com o Mega Bom, né? Comprava Mega Bom. Porque é daqui, não sei o quê. Porque acho que a qualidade não é a mesma. Mano, sabe uma coisa louca? Mas o Que Bom é gostoso, né? Não. Mas eu comprei mas tem um pote de tapioca ali que já acabou. Mega Bom. Pois é. Mas nós comemos o que tem. A gente precisa muito disso, assim. Quando eu falo de amar o Estado, não é só dessa questão, é de valorizar o que é nosso, realmente, né? Porque, cara, a gente sofreu, cara. Quando a gente começou a fabricar fralda, por exemplo, uma empresa de fraldas ecológicas de fora do Estado, trocando mensagem com a gente, insinuando que a gente estava pegando as fraldas delas, trocando a etiqueta e fazendo, tipo assim, a gente não tinha capacidade de produzir, entendeu? Então, o nosso estado ele tem muito disso, cara. Por conta do estado. Tem muita produção própria, né? E cara, de o pessoal não acreditar em Rondônia, de o pessoal não acreditar que a gente é capaz de fazer o trem, cara. Então, enquanto a gente não se olhar como povo realmente, falar, mano, o cara é rondoniense, velho, eu vou pegar esse cara aqui e divulgar, velho. Vou comprar o cara, se tiver um cara que é de Rondônia e um cara de fora, eu vou comprar desse cara, porque se não, cara, se a gente for pensar na questão econômica da coisa, se a gente não fazer o trem girar, mano, não vai acontecer. Igual vocês estão fazendo, cara, divulgar as empresas daqui, divulgar a menina, mano, isso é fundamental, pô, porque se a gente que tá aqui, a gente não valorizar o que é nosso, o pessoal lá de fora, bicho, não vai nunca mesmo. que eles vão descobrir que tem um podcast com a menina que começou com a doceria com R$50. Sim. Saca? E é nosso, né? São mano. pessoas daqui, nascidas aqui, criadas aqui. Guerreiros e tal. A gente costuma muito evidenciar muito mais o de fora do que o de dentro, fora do né? que o nosso. Então eu vou no mercado e eu falo pra minha esposa, sorvete, cara, é mega bom, é mais barato e é mega bom ainda. Sim. Tipo, iogurte eu compro do Cacoçava Park. Tipo, café daqui, velho, tem que comprar as paradas daqui realmente. Porque até pra fazer giro, né? Pra fazer giro e motivação. E castanha tem sair aqui. daqui e falar assim, igual quando ele vai lá no Paraná, que ele chega aqui, ele chega falando, nossa, mas comi não sei o que lá. Chega lá e fazer a mesma coisa do que daqui, né? Nossa, lá tem um negócio que não tem aqui. Quando você comer, você vai ver que o bicho é bom. Açaí, meu filho, açaí só em Rondônia, queridos. Hein, eu acho que a gente vai dar uma encerrada. Cara, gostei muito de conversar com você, velho. Muito bom ouvir o ponto de vista mesmo, sabe? Porque, tipo, acho que eu achava que a gente não tinha um ponto de vista político parecido. Pode ser que a gente não tenha, mas eu senti que você é aberto a gente falar o que a gente pensa e você falar, é isso e tal. E a flexibilidade de conversar, gostei muito da sua personalidade. Quero você de volta aqui, se você aceitar. Sua esposa, vamos falar sobre fraldas ecológicas. Com certeza. Sim. Vai ser mais R$500, né, gente? Meu Deus do céu. Claro. Gente, eu quero até ouvir ela falando do absorvente. Eu vou lá no Instagram ouvir.
Ah, sobre o tá. absorvente. Sim, vão lá. Eu acho que Legal. essa é uma pauta interessante, realmente, que precisa Sim, de voz sim. também. Muito né? mesmo. Fala aí para as pessoas onde que eles podem te encontrar nas redes sociais. Ó, tá nessa câmera aqui, ó. Aqui, É. gente, eu tô lá, Danilo_Degra, tá? Esse é meu Instagram. O Instagram da nossa empresa é BioArt, Fraldas Ecológicas, tá? Segue lá. Seguem lá pra gente, comprem fraldinhas, que vai ser muito bom também. Presentear, né, gente? Presen- Inclusive, não, eu claro. vou comprar Um monte de fralda gente pra dar aí. de presente. Sim. Né? Sim. A gente tá com... Só voltando ao preço, a questão do preço, como é que funciona o preço de vocês? Tipo, igual você falou, ficava R$1.000 e poucos, 20 fralda, é isso mesmo? Isso. Mas tem menor quantidade ou esse é o... Não, você pode comprar Individual. Uma só. unidade? É. Quanto que é uma Entendeu? unidade? Ela tá saindo a partir de 35, 38 Ah, então reais. não é caro não, Não. pô, é barato. E essa unidade você joga lá na máquina e deixa bater a Pois vida é. inteira. Vou usar várias vezes, né? Hein, Nossa, muito massa. meu bem, onde que o pessoal te encontra aí? O que você faz no Instagram? Fala aí. Deixa eu primeiro agradecer. Obrigado, Danilo. Gente, igual eu falei, Danilo tá aqui desde... Eu conheço o Danilo da igreja e do Projeto BioArt. Ele tocou numa feira de ciências da escola que eu estudei. Sou apaixonada por Dudu Arara Azul. E obrigada, Danilo. Muito obrigada mesmo. O que muito é esse gostoso. Dudu Ara Azul? A música. É uma música. Tem vídeo? É um vídeo que você tá fumando uma maconha? Não, Não, que negócio de maconha. é brincadeira. Gente, é muito legal. Eu vou colocar ali pra você ouvir depois. Então tá Inclusive, bom. vou ficar ouvindo várias vezes. Vou colocar no meu Instagram, vocês vão ver. Vocês me encontram em Tayane Alilotti. Faço umas blogueiragens por lá, mostro um pouquinho da minha rotina. E me segue, né, gente? É isso aí, pra estar me encontrando também no Instagram. Eu uso mais o Instagram, Arthur Andrade EA. A gente fala bastante sobre investimento, mercado financeiro, mundo digital, marketing digital, empreendedorismo, política, Golpe. Bitcoin, tudo. A gente fala sobre tudo lá. Então me segue lá, se você se identificar. Curte, compartilha. Comenta aí embaixo também. E esse episódio também, se você está assistindo no YouTube, ele vai estar também no Spotify. Se você já viu aí, então você já sabe que vai estar às 6 horas da manhã no Spotify. Tamo junto, valeu. Obrigado, Danilo, pela sua... de ter vindo aqui, te dado uma oportunidade pra gente conhecer você e trocar uma ideia. Eu fiquei muito feliz em conversar com você, realmente, de coração. E obrigado por você ter isso. vindo aqui, cara. Eu, É uma satisfação receber você aqui. eu que agradeço realmente vocês. Eu acho que esse espaço é super importante, realmente. Como eu tô dizendo, a gente precisa de ampliar nossas vozes, potencializar nossas vozes. O que vocês fazem é isso. Né? Estamos tentando. Então, continuem realmente. Eu sei que é desgastante também, é cansativo, mas continuem porque dá resultado, tá? Então, Dá sim. Plantar, né, devagarzinho. sim, bola pra frente, que isso é uma coisa super importante. Ter pessoas que tem um monte de gente aí que precisa ser ouvida realmente, que tem Sim. um monte de histórias legais para ser contadas, né? E Sim. histórias daqui. Isso Sim. é mais louco, né? Sim. Só pelo fato de a gente parar, esse dia eu parei pra ouvir o China, 2 horas e 30 minutos. Não Você foi ouviu legal? tudo? Ouvi tudo, cara. Aham. Tipo assim, só pra gente parar pra ouvir histórias de gente daqui, cara, é coisa de louco. Isso é maravilhoso. Que massa, ainda bem que você gostou. O apresentador também é muito bom. Ai, coitado. Gente, é isso aí. A gente fica por aqui e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tamo Tchau. junto. Valeu. Até mais.